Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente em exercício, o deputado Nelson Gonçalves, cumprimentar e dizer da alegria de ter ouvido aqui alguns companheiros, como o deputado Conte Bittencourt, que sempre nos traz a reflexão sobre a educação, e eu que tive a felicidade de começar a minha vida profissional como professora, me sinto sempre muito feliz quando faço alguma reflexão sobre educação, porque entendo que educação é a vacina contra a violência e faço disso uma premissa e repito o mantra do nosso respeitado professor Anísio Teixeira. Eu quero iniciar minha fala dizendo da minha alegria de ter participado hoje de uma reunião com a presença do nosso governador em exercício, governador Francisco Dornelles, que de um modo inusitado e imediato compareceu a essa casa para, numa visita, prestar os seus esclarecimentos e ouvir as sugestões do Poder Legislativo. E, nesse sentido, foi um momento muito importante para, não só para essa casa, mas com certeza também para o governador Dornelles, que pôde ouvir não os lamentos ou as reclamações do Poder Legislativo. Na verdade, o que foi feito aqui foi uma reflexão e algumas contribuições no sentido do aperfeiçoamento, não das relações entre o Poder Executivo ou do Poder Legislativo, mas o que nós podemos fazer, já que o próprio governador nos diz que a situação do Estado é dramática, o que é possível fazer no sentido de apagar esse incêndio, como ele mesmo disse, do pagamento dos servidores, e eu tive a oportunidade de sugerir que não entrasse em pauta a discussão da Previdência enquanto que nós não garantíssemos o pagamento dos servidores. Ao longo das últimas semanas, a cada comunicação feita ao servidor, não é dado outro sentido a não ser um grande susto. Ou seja, que não há dinheiro para o pagamento ou o parcelamento. Então, no meu entender, eu quero agradecer aqui a solidariedade dos nossos companheiros, no meu entender, isso seria a revitimização desse servidor. Não saber se terá o seu pagamento no 10º dia útil, além disso, trazer uma discussão sobre a Previdência que deve contar, eu não tenho o número exato, mas com uma centena de sugestões de emendas da parte dos deputados dessa casa. Eu queria dizer que hoje a CPI da morte dos policiais realizou talvez a mais importante audiência e teve aqui a oportunidade de conhecer um estudo realizado por uma pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, professora Maria Cecília Miaio, em que ela fala da questão da vitimização dos policiais. E por que eu falo pontualmente dessa questão? Eu falo dessa questão, sobretudo, porque me chamou a atenção, recentemente, uma pesquisa feita aqui no Rio de Janeiro e publicada, curiosamente, na BBC de Londres, em que nos mostra que a Polícia Militar tem um número bem expressivo de policiais militares que se suicidam. E aí, essa pesquisa desenvolve uma pergunta muito simples, dizendo por que os policiais militares se suicidam. No relato feito de entrevistas e de estudos de casos de policiais militares, há registro de 58 casos pontuais de suicídios e 36 casos de tentativas de suicídio. Quando vai entrevistar, passar para as entrevistas dos policiais, 22% dos policiais militares já afirmaram que pensaram, mas não tentaram suicídio. Esse número, que diz que 10% tentou, e 22 pensou e não tentou, e apenas não é a palavra adequada, mas 58 notificações, 58 óbitos confirmados de suicídio, nós podemos dizer
que há óbitos que possam ter sido resultado de suicídio, mas que muitas vezes possam ter sido não declarados, uma vez que os policiais têm medo de caracterizar o suicídio para o companheiro e, de certa forma, de prejudicar que a família possa vir a não receber o seguro de vida. E por que isso acontece, né? E aí, a gente, quando passa essa pergunta para dentro da pesquisa da professora Maria Cecília, e quando a gente começa a entender um pouco mais a função da segurança pública, a gente vai ver que desde o século XIX, a polícia, ela tem um monopólio da violência. Ela tem esse monopólio exatamente para que a população não faça uso da justiça pelas próprias mãos. E aí, quando nós vamos olhar os dados estatísticos das mortes dos policiais, nós vamos ver que em 2015 morreram 398 policiais relativamente em razão da atividade policial, sendo que 98 policiais do Rio de Janeiro, 91 policiais de São Paulo. Só que São Paulo tem 100 mil policiais militares, o estado do Rio de Janeiro tem 40 mil policiais militares e 30 policiais no estado do Amazonas. Até agora, em 2016, o Rio de Janeiro já conta com 20 policiais mortos e 86 policiais feridos. Quando a gente faz uma comparação da morte por 100 mil habitantes e enquadra essa comparação entre a população em geral e a população policial, nós vamos ver que lá no estado de São Paulo, 11%, considerando 100 mil habitantes, ou seja, nós temos 11% de mortes, considerando 100 mil habitantes. Nós vamos nos lembrar que os indicadores estatísticos internacionais nos lembram que o indicador tolerável de homicídio é em torno de 10%. Então, São Paulo é um estado que se aproxima desse indicador tolerável de homicídio. Mas, em compensação, quando a gente joga essa comparação para o número de policiais mortos, esse número de percentual passa para 41,8%. Aqui no Rio, o indicativo de homicídios por 100 mil habitantes está em 25,9%. Em compensação, quando nós jogamos esse percentual para o número de policiais mortos, isso vai para 265% para 100 mil habitantes. Então, se nós compararmos os dados da população em geral, os dados de homicídio da população em geral, com os dados de homicídios de policiais, nós vamos ver que os dados dos homicídios de policiais são 9 vezes maiores que os dados dos homicídios da população em geral, relativamente ao estado do Rio de Janeiro. A Alemanha, que tem uma estrutura policial definida e considerada rígida, a Alemanha só perdeu 3 policiais em todo o ano de 2012. Enquanto isso, em 2015, o Brasil perdeu 398 policiais. Mas só no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro perdeu 98 policiais. E o que leva, né, à vitimização desses policiais? Primeiro, é a excessiva rotatividade. Nós percebemos isso, né? Em 8 anos, em 10 anos de governo, nós já tivemos 6 ou 7 comandantes da Polícia Militar, 4 ou 5 chefes da Polícia Civil. É comum nós ouvirmos dos deputados, seja da Baixada Fluminense ou do interior, a rotatividade da polícia, dos comandantes da Polícia Militar e também, por que não dizer, dos delegados da Polícia Civil, né? A questão
da falta de planejamento e, de certa forma, o imediatismo na solução dos problemas. É como se as questões, isso é um fato, eu fico muito à vontade para falar isso, é como se não houvesse a possibilidade de manter uma agenda de trabalho. A todo dia há um leão a vencer, a todo dia há um desafio a superar. Então, inevitavelmente, nós temos que trabalhar com imediatismo. As precárias condições de trabalho. Nós estamos vivenciando isso. Nós vivenciamos outro dia na Comissão de Segurança Pública uma audiência para tratar da questão do orçamento e ouvimos aqui do diretor do Departamento Geral de Administração Financeira a ausência de condições de papel, de toner nas delegacias, a necessidade imperiosa de proceder a obras em inúmeras delegacias, né? As cargas horárias excessivas, a obrigatoriedade do RAS, e eu quero dizer que o RAS está em atraso desde dezembro, isso foi objeto de discussão nessa audiência pública. O PROEIS, nós encaminhamos um ofício ao comandante-geral da Polícia Militar, queremos explicações, fico até feliz que tem uma assessoria parlamentar aqui, peço a ele que leve a nossa cobrança da resposta ao nosso ofício, porque as empresas e as prefeituras nos informam que pagaram. Então, por que os soldados, os oficiais da Polícia Militar ainda não receberam PROEIS, se há uma informação que essa conta foi paga à Polícia Militar? Então, isso tudo é causa de estresse, isso tudo é causa de vitimização. O número insuficiente de profissionais, salários adequados, ou seja, há salários inadequados, e isso quer dizer, e eu sou terminantemente contra, eu não acho que os salários adequados é que garantam a questão da ausência da corrupção. Tanto não é verdade que nós estamos vendo aí, nessa questão que assola esse país, nós estamos vendo que não são as questões dos bons salários, há um padrão ético que se assolou desse país, que é desrespeitoso, que alcançou, né, os grandes cargos. O que eu quero dizer é que essas ações têm que ser bem pagas porque são carreiras de Estado, são as carreiras ao lado da educação e da saúde que melhor representam e que dão sustentação a esse Estado. E se você não valoriza esse policial não tem um sentimento de pertencimento ao Estado. Portanto, ele não tem por que representar de forma digna e de forma marcante e presente o Estado. Portanto, senhor presidente, meu tempo já se encerra, eu quero dizer o seguinte: essa pesquisa apresentada hoje, eu quero dizer que talvez não, com certeza, foi a mais importante audiência. E quero reproduzir aqui uma fala do deputado Zaqueu Teixeira, que quando nos lembrou que teria sido muito importante que estivessem ali ouvindo, não apenas os deputados, e curiosamente os deputados que ali estavam eram deputados que vinham das carreiras policiais, mas, sobretudo, aqueles que hoje são representantes e responsáveis pela segurança pública, porque tratar bem os policiais, cuidar dos policiais, é garantir a melhor qualidade da segurança pública. E segurança pública, quando eu tenho segurança pública, eu tenho o exercício de todos os direitos do cidadão. Muito obrigada, senhor presidente.